Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês sobre um plugin de backup que eu utilizo bastante, mesmo tendo integrações de backup externo diariamente para os meus clientes de forma automática. Eu gosto muito de utilizar esse plugin que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o Updraft Plus, tá? A gente vai instalar, vai fazer alguns testes e eu vou mostrar por que ele é uma ótima opção para você utilizar aí nas suas instalações de WordPress do seu site ou do site dos seus clientes. Então, para você realizar a instalação, basta vir aqui pesquisar por Updraft Plus e ele vai aparecer aqui para você. É o primeiro itemzinho, é só a gente instalar e ativar. Assim que a gente fez aqui a instalação e ativação, a gente pode clicar aqui em configurações e aqui essa é a tela de backup, tá? Então você pode, inicialmente, né, eu sempre faço isso, quando eu instalo uma aplicação de WordPress, eu vou ali, faço um backup e depois eu começo a fazer as edições. Ele funciona bastante para mim, mesmo tendo ali um backup externo de um outro serviço, quando eu vou fazer algumas atualizações em massa, em tema, em plugin, ou fazer muitas modificações que podem comprometer o site. Então, antes disso, mesmo tendo backup diário, eu venho aqui e clico para fazer o download. Então você clica aqui nesse botão, aqui ele vai incluir aqui o backup do banco de dados e também vai incluir o backup dos arquivos ali também do site, tá? Que estão ali no seu servidor. Aí é só você clicar aqui em fazer backup agora, ele vai carregar e já vai fazer o backup do seu site. Tanto os arquivos ali do seu site, como o core do WordPress, uploads, plugins e temas, quanto também da sua base de dados, tá? E eu gosto bastante dele, por quê? Porque eu já testei alguns outros plugins, inclusive tem um bem famoso, só que o que ele faz? Ele gera um arquivo WPress, que você só pode utilizar dentro do próprio plugin. Aqui o Updraft não, ele gera aqui para você, ó, ele já gerou aqui o backup para mim, e eu tenho as opções, aqui eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, e tem a opção de restaurar e excluir aqui, e ver os registros também. Então ele mostra aqui os registros aqui, se tiver algum erro, alguma coisa. O que esse plugin ele faz? Ele te dá realmente os arquivos e também o SQL do site. Então você pode importar também via SQL, via terminal, via painel ou aqui pelo plugin, tá? Então eu acho isso muito interessante. Então se você ver aqui, ó, ele fez o backup do banco de dados, plugins, temas, envios e outros. Ele divide assim porque fica mais leve também de você fazer o upload no seu servidor. E isso eu acho também muito interessante. Então se eu clicar aqui em banco de dados, ó, ele já vai me mostrar, ele reconheceu que o arquivo está lá, e eu posso clicar aqui, ó, e baixar no meu computador. Então isso é interessante porque ele divide, então assim eu consigo fazer o upload lá facilmente. Dentro do seu arquivo do servidor, ele vai criar uma pasta para você chamada Updraft Backups, e aí lá você pode colocar. Isso também serve para migrações também. Então aqui, ó, ele fez aqui, ó, o backup para mim. Eu posso abrir aqui o arquivo e pronto, simplesmente eu tenho aqui, ó, o backup do meu banco de dados. Então ele está aqui, ó, todo o SQL, tá? Se você não conhece, é isso. Tudo isso daqui são as configurações de banco de dados. Então aqui a gente tem aqui, ó, esse drop table, né, que é a nossa tabela options. Ele está aqui com o nosso prefixo, que é cada instalação tem o seu. Tem aqui os comandos para criar a tabela. Então se eu rodar isso daqui no SQL, ele vai criar essa tabela com essas opções, essas colunas. E aqui, ó, para adicionar os dados da tabela. Então todos os dados de configuração aqui do meu site, eles estão aqui, ó. E aqui segue as outras tabelas, tá? Eu gosto disso porque se eu quiser importar em um outro local ou mudar de servidor de hospedagem, eu posso simplesmente, independente do plugin Updraft, eu consigo ir lá e rodar ali um comando no terminal para subir o SQL e também subir os arquivos, tá? E ele divide aqui também, porque às vezes você vai ter, por exemplo, aqui ó, em envios, você vai ter aqui muitos envios. Aqui no caso é um WordPress teste, então ele está bem levinho, mas um site em produção, a maior pasta vai ser aqui ou de plugins ou vai ser aqui de uploads. Então ele também vai dividir em dois arquivos para você. Se eu não me engano, ele não passa um arquivo de 400 MB ou 500 MB, ele divide. Se o arquivo tem mais do que isso, ele divide em dois e isso facilita a sua vida na hora de importar ou exportar, tá? Então aqui, ó, ele faz aqui, ó, você pode baixar também um arquivo zip. Então se você baixar aqui a pasta de plugins, ele vai ter aqui somente a pasta de plugins. Aí você pode depois instalar um WordPress em branco
e alocar todas essas pastas, tá? Eu vou abrir aqui também o arquivo zip para a gente inspecionar. E aqui tá, ó, plugins. Então, os arquivos do Elementor Pro, que está instalado, e o do próprio Updraft Plus. Então, você vê que com os arquivos do banco de dados, com o arquivo SQL do banco de dados e com as pastas aqui de plugins e temas, você consegue reconstituir qualquer site WordPress, tá? Então, ele é realmente bem simples de utilizar. Eu vou mostrar aqui também, ó, ele tem essa possibilidade de restauração. Então, por exemplo, eu tenho esse backup aqui, ó, que eu fiz lá dia 28 de janeiro. Então, eu posso vir aqui, ó, clicar aqui em restaurar. Ele vai mostrar o que eu quero restaurar, eu vou restaurar tudo. Então, banco de dados, plugins, temas, envios. Posso clicar em próximo. Se você estiver migrando um site, você pode fazer a mesma coisa. Você pode baixar os arquivos, colocar no servidor novo e só clicar em restaurar. Ele vai identificar que talvez a URL pode ser diferente, ou se for a mesma, não importa. Se for a mesma, é só seguir. Se for diferente, ele vai identificar, mas é só você clicar no checkbox e clicar em continuar, tá? Então, isso é bom em vários casos. Por exemplo, quando você está criando um ambiente teste seu, que tem o seu domínio, e vai colocar no servidor do cliente, a URL é diferente. Ele troca para você a URL, ele faz esse replace de URL naturalmente. Se a URL for a mesma, por exemplo, é o mesmo site do cliente, só que ele está migrando o servidor, ele também vai fazer ali para você sem problema nenhum, tá? Então aqui ele já finalizou, ó, voltar para o painel de configurações, né, do plugin. Ele vai te direcionar aqui para a tela de login. Eu vou colocar aqui a minha senha, vou colocar aqui admin, vou colocar a minha senha dessa minha aplicação de teste e pronto, ele já restaurou tudo para mim. Vou fechar isso aqui e pronto. Aqui ele vai falar para você, ó, delete old folders, né, deletar os arquivos antigos. Então, clica ali em deletar, se tiver tudo certo, claro. Aí você deleta. Pronto, ele já restaurou para mim, ó. Agora se eu vier aqui em plugins, ó, ele não tem mais o Elementor Pro, porque ele restaurou antes de eu fazer a instalação. Aí aqui nessa parte das configurações também do tema, é possível você fazer uma programação de backup diário, tá? Então você pode vir aqui em configurações e você consegue programar com que o plugin faça backups diariamente do seu site, do site do seu cliente. Então você pode colocar aqui, ó, o agendamento, se ele vai ser manual ou se ele vai ser a cada 2 horas, 12 horas ou diário. Então vamos colocar diário, tá? Porque geralmente não vai precisar de muito mais do que isso. E você pode deixar aqui para ele reter 2 backups. Então se ele for fazer o terceiro, ele vai apagar o outro que está mais antigo, tá? Aqui embaixo também ele tem algumas opções que você pode, em vez de só deixar esse backup localmente aqui na sua instalação WordPress, você pode também mandar ele para um outro local. Aí eles têm um serviço aqui de Vault deles, né, que é o serviço de armazenamento, ou você pode também escolher opções como FTP, S3, Dropbox, Google Drive, tem serviço aqui da Microsoft também, como o Azure ou o OneDrive. Esse Backblaze também é um sistema como se fosse o do S3 da AWS. Tem o Google Cloud e tem outros aqui também, né? Então você pode, por exemplo, conectar uma conta do Google Drive, pode ser, se for do site do cliente, você vai conectar a conta dele e vai mandar lá para o Google Drive, porque você só vai conseguir conectar uma conta aqui por projeto, tá? Então você vai conectar aqui a conta do Google Drive do seu cliente ou a sua e você vai configurar para que ele faça ali o backup diariamente e envie para o Google Drive, tá bom? Ou você pode conectar também aqui o FTP ou utilizar o serviço deles que é pago. Feito isso, é só você clicar aqui em salvar a alteração e pronto, agora o seu backup ele vai ser feito uma vez ao dia com retenção de até 2 últimos backups, tá bom? Então se você não colocar para ele mandar para um serviço externo, ele vai ficar salvo ali dentro do seu servidor. Já é um começo, mas mesmo assim eu recomendo sempre você mandar para um serviço externo, tá? No caso, por exemplo, eu uso uma ferramenta que já faz o backup para mim de sites WordPress, depois eu posso falar, eu acredito que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre ela, que vale a pena você conhecer também, que é a WP Umbrella. Vou colocar assim, ó, WP Umbrella. Então eu gosto de pagar um serviço terceiro para ele fazer ali os backups, porque eu consigo gerenciar tudo num único painel de todos os sites que eu tenho de gerenciamento.
Tá? Então ele faz backup, ele faz monitoramento de inatividade, atualizações em massa, ele gera relatório. Então esse daqui também é bem interessante, mas eu também utilizo em paralelo também o Updraft Plus, porque tem sites que são bem arriscados ali. Então eu faço ali um backup na hora, eu venho aqui em backup e restauração, clico aqui para fazer um backup e executo um backup na hora que eu vou fazer as atualizações, porque se der algum tipo de problema, é o backup mais recente que eu tenho, tá? Então eu só venho aqui mesmo no Updraft Plus e faço aqui a restauração, clicando aqui para restaurar, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Forte abraço e até o próximo vídeo.